Meu nome é Adriano Blatt, eu sou consultor e vamos iniciar uma apresentação versando sobre a operação das calculadoras financeiras HP12C. Operação da calculadora HP12C. Comando para desligar e ligar a calculadora. A calculadora tem essa tecla ON para ligar e desligar. A máquina tem um mecanismo de auto shut-off, ela se desliga se permanecer alguns minutos ligada sem ser operada, ela se desliga sozinha. E ela tem um mecanismo de memória contínua. Quando se desliga, não se perdem os conteúdos de memória, tampouco o visor ou o programa. Troca de ponto com vírgula. Vamos digitar o número 4427.38. Essa calculadora está com ponto separando o milhar e a vírgula separando as casas decimais. Essa vírgula apareceu quando nós apertamos essa tecla ponto. Podemos inverter ponto com vírgula, que seria a notação americana. Esta notação que está aqui é a notação universal. Podemos inverter para a notação americana. Desligamos a máquina, seguramos o ponto, com outro dedo damos um toque no ON, soltamos o ON e depois soltamos o ponto. Ficou 4,427.38. Podemos repetir o procedimento e voltar a ponto aqui e vírgula aqui. Desligamos, apertamos o ponto, damos um toque no ON, soltamos o ON e depois soltamos o ponto. Fixação de casas decimais. Para fixarmos as casas decimais, vamos apertar F2, 2 casas, F4, 4 casas decimais, F6, 6 casas decimais, F3, 3 casas decimais, F e mais um número. Fixamos o número de casas decimais com as quais vamos trabalhar. Independente da fixação de casas decimais no visor, lá dentro da máquina, ela trabalha com uma precisão muito maior do que aquela apresentada no visor. Introdução de números. Para introduzirmos os números, por exemplo, 2, depois do 3, temos que apertar Enter. Enter 3, Enter 4 e assim por diante. Números negativos. Estamos com o número 4 no visor. Para deixar o negativo, apertamos a tecla CHS e ficou negativo. CHS vem em inglês Change Sign, troca o sinal. Se apertarmos CHS de novo, ficará positivo. Limpeza do visor. Para limparmos o número que está no visor, basta apertar esta tecla CLX. CLX, Clear X, limpa o que está no visor. Introduza o número 36 milhões na calculadora. Podemos fazer uma introdução convencional, 36 milhões. Podemos também apertar 36 EX 6. Vejamos, 36 EX 6. Isso quer dizer 36 com mais 6 números, 6 algarismos zero. Se quisermos deixar esse número da forma convencional, basta apertar o Enter. 36 milhões. Funções brancas, amarelas e azuis. A calculadora possui funções brancas, amarelas e funções azuis. Algumas teclas possuem apenas 2 funções, brancas e azuis. Essa possui 3, azul, branca, amarela. Se quisermos operar a função branca, basta apertar diretamente a tecla. Se apertarmos diretamente essa tecla aqui, estaremos operando esta função branquinha. Se quisermos operar a função amarela, antes temos que apertar o prefixo F. F e mais uma tecla, vamos estar operando a função amarela da tecla. Se quisermos utilizar uma função azul, temos que apertar o prefixo G. Aperto o G, largo o G, aperto depois a tecla e vou estar operando a função azul da tecla. Dessa forma, podemos ter até 3 funções numa única tecla. E a fixação de casas decimais, quando formos fixar casas decimais, apertávamos F2 para 2 casas, F3 para 3 casas, F4 para 4 casas decimais, assim sucessivamente. Isso é uma exceção à nossa regra, porque estaremos apertando F e não temos função amarela
em cima dessas teclas. Memórias da calculadora. Vamos armazenar o número 8 na memória 5. Eu aperto 8, STO, que é o comando que armazena 5. Guardei o número 8 na memória 5. Vamos limpar o visor? CLX. Limpamos o visor. Entretanto, aqui o número 8 está armazenado na memória 5. Se eu quiser verificar o número que está armazenado na memória 5, eu aperto RCL, que recupera, chama as memórias, recall, e 5, que seria a memória 5. Saiu lá o número 8, RCL5. Se apertarmos F, sigma, limpamos o que estava no visor e limpamos também o conteúdo da memória 5. Para verificar, vamos chamar a memória 5, RCL5, e verificamos que não há nada armazenado na memória. Observações. O comando fclear sigma apaga os registradores chamados registradores estatísticos. São as memórias R1 a R6. No caso, nós usamos a memória R5. Apaga também os registradores de pilha operacional, que serão vistos mais adiante, e o visor. Fclear reg apaga os registradores financeiros, os registradores de pilha operacional, o último X e o visor, ou seja, tudo, exceto programas, de R0 a R9, de R.0 a R.9, etc. Vamos novamente armazenar o número 8 na memória N. N. Ou seja, nós temos agora memórias de 0 a 9, nós temos usado a memória 5, de ponto 0 a ponto 9, são mais outras 10 memórias, totalizamos 20, podemos apertar um número STO ponto 2, guardamos na memória ponto 2, um número STO ponto 6, guardamos na memória ponto 6. E agora, vamos armazenar na memória N. Para guardarmos o número 8 na memória N, podemos apertar 8N, ou então podemos apertar 8 STO-N. Para limparmos essa memória, basta apertar F-FIN. Comando F-FIN. Não limpa o visor. Mas se formos chamar o número que está na memória N, apertamos RCL-N0. Comando F-FIN. Limpa as memórias financeiras, que são N, I, PV, PMT e FV. E, entretanto, não limpa o que estiver no visor da calculadora. Observação. Fclear fin. Apaga os registradores financeiros. Pilha operacional ou pilha histórica da calculadora. Vamos efetuar a seguinte adição. 5, Enter, 4, mais, chegamos a 9. Para somarmos números na calculadora HP12C, entramos com o número, Enter, o outro e a operação. Para fazer qualquer operação algébrica. Um número, Enter, o outro, a operação. Vamos limpar o visor. Se eu quiser somar 5 mais 4 mais 3, eu aperto 5, Enter, que fica como um separador de números, 4, mais, chegamos a 9. Se eu quiser agora somar 3, 3, mais, chegamos a 12. Vamos limpar o visor. Uma forma alternativa de fazer esse cálculo seria 5, Enter, 4, Enter, vou colocar o separador e o outro número, 3. E agora apertamos mais, a calculadora somou 3 com 4, dá 7. Soma mais, ela volta e soma com 5, que dá 12. Vamos limpar o visor e vamos somar 5 mais 4 mais 3 mais 2. Temos 5, Enter 4 mais, 3 mais, 2 mais. Ou, limpamos o visor, 5, Enter 4, Enter 3, Enter 2, e não apertamos Enter depois do 2, porque não vai vir outro número aqui. Apertamos mais, ela soma 2 mais 3, dá 5. Apertamos mais, ela soma com 4, dá 9. Apertamos mais, ela soma com 5, dá 14. Pilha operacional. Quando apertamos
5. 5 fica numa pilha operacional chamada pilha X. Quando apertamos Enter, ele sobe para a pilha Y. E fica uma cópia dele no X. Digitamos 4, entra o 4 no X, 5 no Y. Isso é a memória interna, a memória de pilha operacional da máquina. Pilha porque esses números ficam empilhados. Se apertamos Enter, tudo sobe um degrau, esse 5 vai para cima, esse 4 vai para cima e fica o 4 no visor. Quando apertamos 3, fica aqui, 3, 4 e 5. Quando apertamos Enter, tudo sobe um degrau, o 3 vem para cá, os outros sobem um degrau, e fica uma cópia do 3 aqui. Quando aperto o 2 entra no visor. E ela comporta uma capacidade de 4 números aqui. Quando eu vou dando as operações, ela vai puxando os números para baixo. Quando eu aperto mais, ela sempre soma o X com Y, o 2 com 1 e dá 3. Aperto mais de novo, ela soma 3 com 3 e dá 6. A capacidade de pilha operacional é de 4 pilhas. Se eu quiser efetuar 4 mais 2 vezes 8 mais 5, posso fazer 4 Enter 2 mais, 8 Enter 5 mais, vezes. Um parênteses, Enter, o outro parênteses, vezes. Chegamos a 78. Se eu quiser fazer 7 vezes 3 mais, 4 vezes 5 menos, 8 vezes 9, eu faço 7 Enter 3 vezes, 4 Enter 5 vezes, mais, somei o resultado dos dois primeiros parênteses. 8 Enter 9 vezes, calculei o terceiro parênteses, menos para subtrair o último parênteses. Chegamos a menos 31. Ou ainda, posso fazer 7 Enter 3 vezes, é o primeiro parênteses, 4 Enter 5 vezes, é o segundo parênteses, 8 Enter 9 vezes, é o terceiro parênteses, em seguida, menos, que é a última operação, mais, que era a penúltima. Chegamos ao mesmo resultado, evidentemente. Vamos limpar todos os registradores da calculadora, depois armazenar 27 na memória .8, em seguida somar 5 no visor. Eu faço F, reg, limpei todas as memórias, registers, 27, vou guardar STO na memória .8. Está guardado. Em seguida vou somar 5 no visor, aperto 5, mais. Chegamos a 32. Vamos tentar repetir esse procedimento com a memória PMT. F, reg, 27, PMT, 5, mais. Não nos leva a 32. Ou seja, quando eu armazeno um número na memória, em alguma memória financeira, ENI, PV, PMT ou FV, o número não fica no visor disponível para cálculo. Se eu quisesse deixá-lo disponível, eu teria que fazer FREG 27 PMT, poderia chamar o RCL PMT ou apertar o Enter. E agora sim, ele ficou disponível para cálculo, 5 mais, chegamos na resposta de 32. Armazene 33 na memória 2 e acumule, somando 5 nessa memória, de tal forma a obtermos 38 nessa memória. Vamos à calculadora. FREG, faço uma limpeza geral das memórias. Vou guardar o número 33, STO 2. Para termos 38, eu poderia fazer 5 mais, ou seja, nesse momento eu tenho 38 no visor e 33 na memória. Em seguida, apertar STO 2. Esse número ficou armazenado na memória 2. Se eu limpar o visor, chamar a memória 2, tenho 38. Vamos limpar todas as memórias. FREG. Poderíamos fazer de outra forma. Apertar 33, STO 2. Em seguida, 5, STO, mais 2. Eu armazeno adicionando em 2. Se eu puxar a memória 2 agora, eu vou ter a série 2, 38. Observação.
A aritmética com registradores de armazenamento, ou seja, somar, já armazenando na memória, subtrair, etc., só pode ser feita com os registradores 0 a 4, memória 0 a memória 4, sendo possíveis as combinações STO+, que foi a que fizemos agora, STO-, STO vezes e STO divide. Funções de porcentagem. Calculadora HP 12C tem 3 funções de porcentagem. Porcentagem T, delta por cento, variação percentual e porcentagem simples. Calcule 23% de 2.500. Na calculadora, 2.500, Enter, 23%. Chegamos ao resultado de 575. O preço de uma mercadoria é 2.000. Em promoção, essa mercadoria está com 5% de desconto. Qual o novo preço da mercadoria? Na calculadora. 2.000, Enter, 5%. Chegamos ao valor do desconto. O novo preço, basta subtrairmos, menos. Chegamos ao preço de 1.900. O preço de uma ação variou de 2 para 3. Qual a variação percentual? Na calculadora. 2, Enter, 3, delta por cento, variação percentual. Houve um aumento de 50%. O preço de uma ação variou de 3 para 2. Qual a variação percentual? Houve uma diminuição de valor. Na calculadora, 3, Enter, 2, delta por cento. Houve uma diminuição de valor de 33,33%. Que porcentagem representa um ganho de 5 sobre uma aplicação de 25? Na calculadora, 25, Enter, 5, porcentagem T, porcentagem total, representa 20%. Funções de calendário. Calcule o número de dias entre 7 de abril de 76 e 3 de setembro de 77, supondo períodos exatos, períodos ordinários. Como podemos proceder? Inicialmente, vamos digitar, teclar G, DMY, que é essa função azul embaixo, número 4, vai ser DMY no visor, que é para formatar o calendário na ordem dia, mês e ano. Se eu apertar G, MDY, essa função sai do visor e ficaria calendário no formato americano, mês, dia, ano. Vamos voltar ao formato que usamos no Brasil. GDMY. Em seguida, vamos calcular o prazo entre 7 de abril de 76, aperto o dia, com 1 ou 2 algarismos, ponto, 04, abril, o mês com 2 algarismos obrigatoriamente e o ano com 4, 1976, Enter. A outra data, some uma parte do visor, pois estava fixado com 3 casas decimais, mas não faz mal, porque lá dentro está toda a precisão arquivada. 3.091977. E agora eu vou perguntar o prazo. G, delta days, essa azulzinha embaixo do EX, e ela vai me dar o prazo exato de 514 dias. Se eu apertar agora X troca com Y, vou ter 506, que é o período comercial ordinário, ou seja, 12 meses de 30 dias. O empréstimo tomado em 28 de julho de 82
teve seu vencimento após 43 dias. Qual a data de seu vencimento? Então vamos, 28.071982, Enter, 43, G, eu vou apertar essa tecla Date, para calcular a data. Se fosse para voltar no tempo, eu deveria ter deixado 43 negativo. Não é o nosso caso. Date. Chegamos, 9 de setembro de 1982 e temos aqui o número 4. Esse 4 é o dia da semana. Vamos entender melhor. Um é segunda-feira, 2 é terça, 3 é quarta-feira, 4 é quinta-feira, 5 é sexta-feira, 6 sábado e 7 domingo. O empréstimo pago em 7 de janeiro de 87 foi tomado 59 dias antes. Qual a data em que foi tomado esse empréstimo? Vamos à calculadora. 7 de janeiro, 1987. Foi tomado 59 dias antes. Deixei negativo o número. Vou perguntar a data. G, date. Chegamos em 9 de novembro de 1936. 7. Foi tomado um empréstimo no domingo. Foi uma abertura especial do banco naquele dia. Em que dia da semana você nasceu? Vamos exemplificar. Vamos supor uma data de nascimento de 28 de julho de 1980. Se eu quiser saber qual é o dia da semana, basta apertar Enter, 0, ou seja, dali a 0 dias, G-Date, que dia que vai ser? 28 de julho de 1980, 1, segunda-feira. Juros simples. A calculadora HP12C resolve juros simples dentro das seguintes condições. A taxa tem que ser anual, prazo em dias, o montante deve ser a incógnita. O empréstimo no valor de 5 mil vai ser pago daqui a 61 dias. A taxa de juros simples de 1% ao mês. Determine o valor dos juros da devolução supondo períodos ordinários e supondo também, o item B, períodos exatos. Inicialmente, vamos digitar 5 mil PV, valor presente, 61N é o prazo, 12 e taxa de juros. Vamos apertar F, INT, essa função amarela, e chegamos a 101,67 negativo, juros ordinários. Se apertarmos mais, vamos ter o valor da devolução, capital, mais os juros. E chegamos à resposta do item A. Para resolvermos o item B, vamos apertar 5.000, PV, 61, N, 12I, F, INT. Chegamos a esse número. Apertamos esta tecla, R com setinha, volto ao capital, em seguida, X troca com Y, me fornece os juros exatos de 100,27 e chegamos na devolução, se apertarmos o mais, de 5.100,27. Funções algébricas. Calcule 1/9, 1 sobre 9. Podemos, na calculadora, de várias formas. 1, Enter, 9, divide. Ou então, se eu tivesse apertado antes 9, 9, Enter, 1, X troca com Y para trocar a posição do 9 com 1, divide. Ou, simplesmente, apertar 9 e essa tecla 1 sobre X. Calcule E, constante de Neper, ou número de Euler, elevado à quinta potência. Na calculadora. 5, G, essa função azul, E elevado a X.
Chegamos a esse número. Determine o valor da constante E. Para determinar o valor da constante E, basta apertarmos 1, G, E elevado a X. Estamos elevando E à primeira. Se quisermos ver mais casas decimais, apertamos F9. Temos mais casas decimais aqui. Calcule o logaritmo neperiano de 3. Basta apertar 3, G, Ln. Calcule o logaritmo decimal de 3. Para resolvermos isso, vamos fazer um artifício. Vamos calcular o logaritmo neperiano de 3, 3GLN. O logaritmo neperiano de 10, 10GLN. Em seguida, dividir. Chegamos na resposta. Calcule o logaritmo de 3 na base 2. Vamos efetuar o mesmo artifício. 3GLN, 2GLN e depois dividimos. Chegamos na resposta. Calcule 7 fatorial. Basta apertar 7, G, N fatorial. Chegamos a 5.040, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Calcule 9 elevado à terceira. 9, Enter. 3, tecla de potenciação, Y elevado a X. 729. Calcule 9 elevado a menos 3. 9, Enter. 3, CHS para ficar negativo. E agora eu elevo. Calcule menos 9 elevado à terceira. 9, CHS, Enter. 3, eleva. Chegamos a menos 729. Calcule raiz quadrada de 8. 8, G, raiz quadrada, porque vamos usar a função azul dessa tecla. Chegamos na resposta. Calcule raiz cúbica de 8. Na calculadora. Devemos usar um artifício, devemos elevar 8 a 1/3. 8, Enter. 3, 1 sobre x para calcular 1/3. Em seguida fazemos a potenciação, y elevado a x. Chegamos aqui na raiz cúbica de 8, que é 2. Multiplique a constante 20 por 2, 3 e 4, utilizando a função LSTX. Na calculadora. 2, Enter, 20, vezes, chegamos a 40. 3, G, LSTX, last x, último x, vezes 4, G, last x, vezes. E assim por diante. A função LSTX pode também ser utilizada apenas para a recuperação do último x, como segue. 2, Enter, 3, mais. Se eu quiser recuperar o último x, G, LSTX. Recuperei o número 3. Observações complementares. A sequência F, ponto, deixa o número em notação científica. Por exemplo, 2500, F,
ponto. Fica 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Se quiser voltar para a notação convencional, basta apertar F4, por exemplo, 4 casas decimais, ou F2, 2 casas decimais, etc. Se eu apertar a tecla F, sai um Fzinho pequeno aqui no visor. E eu quiser cancelar, em seguida aperto essa tecla, prefix, cancela. Se eu apertar G e quiser cancelar, saiu o G aqui, foi ativado, aperto F, prefixo. Se eu apertar STO ou RCL e quiser cancelar, F, prefixo. Idem para o RCL. A sequência, se eu apertar 36, G, 12 divide, que é a função azul embaixo do I, sai 3. Esse comando divide por 12 e já armazena I. Analogamente, G 12 vezes, multiplica por 12 e armazena em N. Se apertarmos 93,52, G, fracionário, ficamos com a parte fracionária do número. Se apertarmos, por exemplo, 93,52 e apertarmos G, INTG, essa função azul, ficamos com a parte inteira do número. Se apertarmos 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, 4, R com seta roda essa pilha operacional, me mostra o 3, o 2, 1, e aí volta 4, 3, 2, 1. Capacidade de armazenamento de 4 números. Depreciação. Uma máquina comprada por 100 mil será depreciada em 5 anos, atingindo o valor residual de 7.776. Construa a tabela de depreciação para depreciação linear, depreciação por soma dos dígitos dos anos e depreciação por declínio do balanço com taxa de 200%. Vamos digitar 100 mil, valor presente, 7776, valor futuro, 5 é o prazo no N. Em seguida, vamos digitar 1F SL Straight Line, depreciação linear. Chegamos à depreciação de 18.444,80. X troca com Y, o saldo restante a depreciar. Depois, 2FSL, depreciação do segundo ano. X troca com Y, saldo depreciável restante. E assim sucessivamente. Podemos usar SL para depreciação linear, SOYD para depreciação por soma dos dígitos dos anos, ou método de Cole, e DB pelo método de declínio do balanço. Chegamos às seguintes tabelas de depreciação, pelos 3 métodos. Resposta do A, temos a tabela com as datas, depreciações do período, depreciação acumulada, o valor depreciável restante e o valor do bem. Pelo segundo método e pelo terceiro método. Temos aí os valores. Funções estatísticas. Imaginemos a seguinte situação escolar de uma pessoa. Fez uma prova, tirou nota 10, peso 2. Uma segunda prova, nota 4, peso 1. Calcule a média aritmética das notas e a média ponderada das notas. F sigma para limparmos as memórias estatísticas. Ou F-reg que limparia todas. 10, que é a nota da primeira prova, Enter 2, que é o seu peso, sigma mais para entrar com dado estatístico. 4, Enter 1, sigma mais para entrar com dados da segunda prova. Nota, Enter o peso. Fazemos agora G, X barra. Temos a média de 1,5, que isso aqui é a média entre os pesos, média aritmética dos pesos. X troca com Y, 7, que é a média aritmética das notas, 10 mais 4 sobre 2. E se apertarmos G, X barra W, temos a média ponderada, que é 10 vezes 2, mais 4 vezes 1, dividido por 3. É a média ponderada das notas. Observação. A quantidade de variáveis, no caso N, a máquina guarda no registrador R1, na memória 1. Ou seja, se puxarmos a memória 1, sairá o número 2. Pois eram 2 provas. Somatório de X, no caso 2 mais 1, que são os pesos, ela guarda na memória 2.
ou seja, vai ter o número 3 ali. Somatório de x ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 5. A máquina guarda sozinha na memória 3. Somatório de y, que é a soma das notas das provas, ela guarda na memória 4. Somatório de y ao quadrado, que é 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 116, ela guarda na memória 5. E somatório de xy, que é 10 vezes 2, mais 4 vezes 1, que dá 24, ela guarda na memória 6. Funções financeiras. A letra C deve estar no visor. Caso não esteja, basta teclar a sequência, não simultaneamente a sequência, STO, em seguida EX. Esse procedimento fará com que os resultados obtidos nos cálculos de juros compostos, quando estudarmos períodos fracionários, sejam exatos e não aproximados. Vamos colocar a letra C no visor. STO, EX. Sai a letra C aqui no visor. Consideramos um período de 5,3 meses. Se efetuarmos um cálculo de juros compostos sobre esse período, com a letra C no visor, obteremos o resultado exato, convenção exponencial, juros compostos na parte inteira e na parte fracionária. Se efetuarmos o mesmo cálculo sem a letra C no visor, obteremos um resultado aproximado, pois a calculadora considerará juros compostos na parte inteira, nos 5 meses, e juros simples na parte fracionária, 0,3 meses, chamada convenção linear. Portanto, é recomendável que se deixe o C no visor sempre, pois utilizaremos as funções financeiras essencialmente para fazer cálculos de juros compostos, tanto na parte inteira quanto na parte fracionária dos períodos. Vamos ver um exemplo. Qual o montante produzido pelo capital de 5.000, aplicado à taxa de juros compostos de 1,4% ao mês, pelo prazo de 6 meses? Temos esses dados, o valor presente, a taxa de juros. Quando alimentamos o prazo, quando alimentamos a calculadora, a taxa de juros é na forma percentual, ou seja, 1,4. Quero saber o valor futuro. Devemos limpar as memórias financeiras, F-FIM, colocar 5.000 no PV, 1,4 no I, 6 no N e perguntar o valor futuro. Vamos à calculadora. F-FIM, limpamos as memórias financeiras, 5.000 PV, 1,4 I, 6 no N, perguntamos o valor futuro e chegamos na resposta de 5.434,97 com sinal negativo, pois alimentamos o valor presente positivo e o valor futuro dá negativo. A máquina trabalha com o valor presente e o valor futuro com sinais contrários, pois uma hora está entrando dinheiro no caixa, uma hora está saindo dinheiro do caixa. Por quanto poderá ser adquirido hoje um título de valor de resgate de 15.000, vencível em 3 meses, admitindo uma taxa de juros compostos de 1,2% ao mês? Temos o valor futuro, a taxa de 1,2% ao mês, prazo de 3 meses, queremos achar o valor presente. Na calculadora a sequência seria F-FIM, 15.000 no valor futuro, 1,2 o I, a taxa, 3 no N, perguntamos o valor presente. Vamos à calculadora. F-FIM, limpamos as memórias financeiras, 15.000 FV, 1,2 I, 3 N, perguntamos PV. Como eu alimentei o valor futuro negativo, positivo, o valor presente dará negativo. Se eu tivesse alimentado o valor futuro negativo, esse valor presente daria positivo. Qual a taxa mensal de juros compostos que faz com que um capital de 2.300 atinja um montante de 2.325,57, uma aplicação de 33 dias? Valor presente 2.300, prazo 33 sobre 30, para transformar em meses. Valor futuro, temos aí. Qual a taxa? Na calculadora financeira, F-FIM, 2.300 CHSPV. Vamos deixar o valor presente negativo. Devemos deixar o valor presente e o valor futuro com sinais contrários. Um deles tem que ser negativo. Optamos por fazer com o sinal negativo no valor presente. Alimentamos o valor futuro, 2.325,57 no FV. Dividimos 33 por 30. 33 entre 30 divide, alimentamos no N. Perguntamos o I. Chegamos à taxa de 1,0102% ao mês. Vamos à calculadora. F-FIM, para limpar as memórias financeiras. 2.300 CHS-PV.
2325.57 FV, 33, Enter, 30, divide, alimentamos no N e perguntamos o I, running, a máquina está correndo, está processando. Chegamos na taxa de 1,01% ao mês. Qual o montante produzido pelo capital de 5 mil, aplicado à taxa de juros composta de 1,4% ao mês, pelo prazo de 6 meses? Valor presente, taxa de juros, 1,4% ao mês, prazo de 6 meses. Qual o valor futuro? Na calculadora financeira, FFIM, 5 mil valor presente, 1,4 no I, 6 no N, perguntamos o FV, vai dar com sinal negativo. Eu poderia ter alimentado o valor presente positivo e o negativo, e o futuro daria positivo. Vamos à calculadora. F, FIM, 5 mil, PV, 1,4 no I. A ordem de alimentação não interessa, eu posso alimentar essas teclas em qualquer ordem. 6 no N, pergunto o valor futuro. Chegamos a isso. Negativo, porque o valor presente foi alimentado, positivo. Série uniforme de pagamentos. Um produto vai ser pago em 12 parcelas iguais mensais consecutivas de 50, de acordo com a primeira proposta. O comprador deseja pagar à vista. Considerando taxa de juros de 1,2% ao mês, qual deverá ser o preço do produto à vista, supondo que a primeira parcela vença daqui a um mês? Então, na calculadora financeira, devemos FFIM, para limpar as memórias, GN, para avisar que é uma série pós-antecipada, ou seja, a primeira parcela no final do primeiro período, daqui a 30 dias. 50 no PMT, que é a tecla de valor de cada parcela. 1,2 no I, que é a taxa. 12 no N, perguntamos o valor presente. Vamos à calculadora. F, FIM, limpamos as memórias financeiras. GN, que não seria necessário porque não tem o begin escrito no visor. O begin acusa a série antecipada. Aqui não tem, não precisaria. 50, PMT, 1,2 I, 12 no N, pergunta o valor presente. Chegamos a 555,70, ou 71 arredondando, negativo porque alimentamos o valor da parcela positivo. Uma mercadoria vai ser paga em 15 parcelas iguais mensais consecutivas de 824. Considerando taxa de juros de 1,2% ao mês, qual deverá ser o preço do produto à vista na data de hoje, supondo que a primeira parcela vence na data de hoje? Temos aí uma série antecipada, limpamos as memórias, FFIM, GBEG para informar que se trata de uma série antecipada, ou seja, a primeira parcela no ato, 824 no PMT, 1,2 no I, que é a taxa, 15 é o número de parcelas no N, a ordem de alimentação não interessa, e perguntamos o valor presente. Vamos à calculadora. F, FIM, G, BEG, 824, PMT, 1,2, I, 15, N. Esse begin indica série uniforme antecipada. Pergunto agora o valor presente. 11.384,96. Uma empresa deseja comprar uma máquina cujo preço à vista é 100, pagando em 5 prestações iguais mensais consecutivas. Qual a taxa de juros que o vendedor está cobrando, se o valor de cada parcela for de 20,60, sendo a primeira parcela no ato da compra? Limpamos as memórias, FFIM, GBEG para avisar que a primeira parcela é no ato, é uma série uniforme antecipada. Sem CHSPV, 20,60 PMT. Um dos dois deve vir com sinal negativo, ou valor presente, ou valor de PMT. 5 é o número de parcelas, põe no N, pergunto I. Vamos na calculadora. FFIM. Não vou precisar apertar o GBEG, porque o begin já está no visor, já está avisado que é uma série antecipada. 100 CHSPV, 20,6 PMT, 5 no N, pergunto I. A máquina demora um certo tempo para dar a resposta. Chegamos a uma resposta de 1,5% ao mês. Amortização.
O empréstimo no valor de 100 mil vai ser pago em 5 parcelas iguais, bimestrais consecutivas. A primeira, 2 meses após a data do empréstimo, uma taxa de juros de 3% ao bimestre. Temos parcelas bimestrais e a taxa já ajustada para ser bimestral. Construa uma tabela de amortização do sistema francês. Vamos lá. F, fim. Limpamos as memórias. 100 mil. PV. 3 no I. 5 parcelas no N. Série pós-antecipada G. End. Pois a primeira no final do primeiro bimestre. Perguntamos PMT. Chegamos ao valor de cada parcela. Vamos agora zerar o contador de amortização, 0 no N. E começamos um procedimento que será repetitivo. 1F amorte. Isso me dá 3 mil juros no primeiro período. X troca com Y, me dá 18.835,46, que é a amortização do principal do primeiro período. Se eu apertar 2 vezes R setinha, sai 1, que é o número de pagamentos que acabaram de ser amortizados. RCL PV me dá 81.164,54, que é o saldo do devedor logo após o primeiro pagamento. Se apertar RCL N, me dá 1, que é o número total de períodos já amortizados. Podemos agora repetir o processo. 1F amorte, juros na segunda parcela. X troca com Y, amortização do principal na segunda parcela. R setinha, acabei de amortizar um período, um pagamento. RCLPV, saldo devedor após pago. RCLN, 2 é o número total de períodos que eu amortizei. E assim, sucessivamente, poderíamos montar uma tabela de amortização. Temos as datas 0, 1, 2, 3, 4, 5 em bimestres das parcelas, amortização do principal, juros e saldo, respectivos saldos devedores, montados por essa sequência na calculadora financeira. Taxa interna de retorno. Dado o fluxo de caixa a seguir, determine a sua taxa interna de retorno, considerando os períodos em meses. Temos uma saída de caixa de 100 na data 0, na data 1 não acontece nada, na data 2 entra 50, data 3 sai 10, data 4 e data 5 nada acontece, data 6, 7 e 8 entram nessas parcelas de 20 e o mesmo acontece na data 10. Na data 9 não acontece nada. Para isso vamos usar o recurso de cash flow, fluxo de caixa da calculadora. Devemos limpar a máquina, FREG, digitar 100 CHS GCF0, que é o fluxo de caixa da data 0. Daqui a pouquinho vamos mostrar a calculadora trabalhando. Depois na data 1 tem o valor de 0, então 0 GCFJ. Na data 2 tem o valor de 50, 50 GCFJ. Na data 3 tem uma saída de 10, 10 CHS GCFJ. CFJ é valor de qualquer outra data que não seja a data 0. CF0 é para valor da data 0. Depois, data 4 e data 5 eu tenho o valor de 0. Então ponho 0 GCFJ por 2 vezes GNJ. Em seguida tenho 3 valores de 20. 20 GCFJ, 3 GNJ. O valor de 0, 0 GCFJ e o valor de 20, 20 GCFJ. NJ é o número de repetições de determinado valor. Em seguida, acabei de alimentar, vou perguntar a taxa interna de retorno. É a função amarela, aperto F e RR, que me dá 3,31% ao mês. Na calculadora, FREG, limpa as memórias, 100 CHS, porque é uma saída de caixa, G, depois vou usar uma função azul, CF0, que é o fluxo de caixa da data 0, essa função azul embaixo do PV. Na data 1 não acontece nada, 0, G, CFJ. Valor que não esteja na data 0, eu ponho CFJ. Depois, 50, G, CFJ. 10, CHS, saída de caixa, G, CFJ. Agora eu vou ter um valor de 0, G, CFJ, acontecendo por 2 vezes consecutivas. 2, G, NJ. Olha, aqui está o NJ. Temos agora um valor de 20, G, CFJ, acontecendo por 3 vezes G, NJ. Depois um valor de 0, G, CFJ,
e o valor de 20 GCFJ. Vamos perguntar agora a taxa interna de retorno, F, e RR, essa função amarela em cima do FV. A máquina, para efetuar esse cálculo, ela é um pouco lenta. Ela faz internamente uma iteração de Newton-Raphson. Como nesse exercício temos 10 parcelas, ela está resolvendo uma equação de 10º grau internamente, o que a faz se tornar um pouco morosa. Aliás, em geral, para cálculos envolvendo taxas de juros, a HP12C, ela se torna razoavelmente lenta. E chegamos na resposta de 3,31% ao mês. Valor presente líquido. Uma dívida deve ser paga da seguinte forma: uma parcela de 100 daqui a um mês, uma de 200 daqui a 3 meses e mais 3 parcelas iguais mensais consecutivas de 150, a primeira daqui a 4 meses. O devedor pretende quitar essa dívida na data de hoje. Qual o valor a ser pago se a taxa de juros é de 2% ao mês? Temos este fluxo de caixa. 100 daqui a um mês, 200 daqui a 3, 150, 150, 150 nas datas 4, 5 e 6. Devemos achar o valor presente em uma série não uniforme. Valor presente líquido. Limpamos as memórias. FREG, alimentamos 100 GCFJ, 0 GCFJ, 200, são os valores do fluxo de caixa. Depois 150 GCFJ por 3 vezes 3 GNJ. Alimentamos a taxa no I, 2. Perguntamos o valor presente líquido, que é a função amarela em cima do PV, que é o NPV. Apertamos antes o F e chegamos na resposta. Vamos na calculadora. FREG 100 GCFJ, 0 GCFJ, 200 GCFJ, 150 GCFJ, 3 GNJ, 2 no I. Portanto, F NPV. E chego na resposta, que é 694,136.